17 anos atrás, o Sport conquistava a Copa do Brasil, no dia 11 de junho de 2008. Com Daniel Paulista, inclusive, jogando muito bem e sendo campeão em cima do Corinthians na Ilha do Retiro. Tá, Heitor, no dia 11 de junho de 2025, alguém quer saber disso? A aspa, alguém quer saber disso, é pesada, né? Porque, tipo, a gente se vangloria todos os dias desse título, mas a gente não vai fazer aqui um vídeo motivacional ou um vídeo específico pra falar, olha aí, 17 anos atrás o Sport conquistava o Brasil. Já deu, né, gente? Faz 17 anos. Nosso último título, que tem um pouquinho mais de expressão do que um pernambucano, que foi a Copa do Nordeste, foi em 2014. Há 11 anos que a gente não ganha nada. Até o Santa Cruz, que vive na Série D e sem divisão, ganhou uma Copa do Nordeste mais recentemente do que o Sport. Foi lá em 2016. A gente não ganha nada, a gente tem 11 anos. Então, por isso que eu não fico fazendo esses vídeos. Ah, foi campeão da Série A. Ah, 87. Ah, a FIFA reconheceu. A FIFA não reconheceu. Meu irmão, já deu, né, gente? Pelo amor de Deus. Olhar pra frente agora e buscar um outro título, pelo menos de uma Copa do Nordeste esse ano. Eu não sei se vai ser possível. A gente não é favorito. A gente tá no lado do chaveamento um pouco mais pesado. O que mais importa nesse momento pro torcedor é saber quando é que o Sport vai vencer o próximo jogo. E dito isso, vamos completar 3 meses sem saber o que é vencer uma partida. Pois bem, nossa última vitória foi no dia 22 de março contra o Retrô, na final do Campeonato Pernambucano, no primeiro jogo. De lá pra cá é só chibatada. Apanhamos pro Altos, aí depois a gente empata com São Paulo, perde do Retrô na Ilha do Retiro, perde contra o Palmeiras, perde do Vasco, perde do Bragantino, chibata contra o Corinthians, empata com Fortaleza, apanha do Fluminense, tromba das grandes contra o Cruzeiro, cipuada contra o Ceará, empate contra o Inter e derrota agora contra o Mirassol. Nos últimos 2, 4, 6, 8, 10, 12, meu Deus, 13 jogos, a gente não sabe nem o que é vencer. Dos últimos 14, a gente só venceu um. A gente quer saber quando é que a gente vai voltar a vencer, pra gente ter algum tipo de respiro aí na briga para permanecer na Série A. E dito tudo isso, o Sport até divulgou aqui hoje a coletiva de apresentação, a gente vai trazer aqui o react pra vocês. Daniel Paulista foi apresentado com a camisa 5, pela camisa que ele vestia lá na Copa do Brasil, foi campeão, show de bola, sensacional. Teve até um videozinho que o Sport produziu, teve algumas fotos aqui e tal, legal, bacana, não tem muito mistério não. E combina ele com a camisa do Sport, né, logicamente. Eu gosto muito do Daniel Paulista. Acho que toda a torcida do Sport gosta de Daniel Paulista, da pessoa Daniel Paulista, do jogador Daniel Paulista. Agora, do treinador Daniel Paulista, muitos não gostam não, tá? E aí vamos trazer só um trechinho aqui do videozinho dele lá na ilha. Como é que tá de volta aqui na ilha? Muito feliz e ansioso para ver essa ilha agora cheia, apoiando a equipe na busca pela vitória. E essa camisa rubro-negra aí, já vestida? Satisfação, dá vontade até de voltar a jogar novamente. Se Daniel Paulista volta a jogar, ele é titular absoluto disso aí, tá? Absoluto, na frente de Rivera, na frente de Zé Lucas. Tem que arrumar um outro parceiro ali de volante pra jogar com ele. Poderia até jogar como camisa 8 também. Ele de camisa 8, sei lá, Rivera de camisa 5, ou o Zé Lucas de camisa 5, é uma alternativa. Bom, vamos trazer aqui, gente, o react da coletiva de apresentação de Daniel Paulista. Antes disso, vamos trazer aqui o recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas, mais uma vez. Eu não vou pegar toda a coletiva de Daniel, tá, gente? Porque são 55 minutos. Eu vou trazer alguns pontos que eu achei interessante, que vai dar ali média de uns 10, 15 minutos. Meio que tentando trazer aqui os highlights do que Daniel Paulista falou na coletiva. Simbora, antes disso, a Montenegro Cargas aqui mais uma vez entrando em ação. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Simbora, rapaziada. Vamos lá. O momento de enxergar, primeiro, como eu disse, eu estou voltando para casa, né? Então, esse foi um fator assim muito importante. O momento de novamente estar na Série A do Campeonato Brasileiro, de ter ainda, de enxergar em 27 rodadas condições de primeiramente transformar um esporte competitivo dentro da competição, de fazer a nossa equipe pontuar dentro da competição para que depois nós possamos brigar por outros objetivos, que é o grande objetivo da permanência. Mas nós temos algumas etapas para cumprir antes disso. Ter esse tempo para conhecer o elenco, para trabalhar o elenco dentro daquilo que nós entendemos que é o melhor de modelo de jogo, de característica, de identidade de clube, que habitualmente um treinador dentro do futebol brasileiro ele não tem. Você assume um clube, geralmente o clube
99% quando um treinador há uma troca de comando, o clube não está numa situação boa, e aí você tem que dar o resultado imediato, um jogo a cada 2, 3 jogos, e aí você fica muito refém dessa situação. E aqui, como eu disse, é a minha casa, eu conheço o clube, eu sei onde eu estou pisando, eu tenho a identificação com o torcedor ele acredita em mim, nós temos que, não vou dizer trazer o torcedor para o nosso lado, porque acho que o torcedor ele sempre esteve ao lado do clube, mas fazer uma atmosfera... Velho, 22, no dia... Não vou lembrar agora a data específica. Vou até trazer aqui pra vocês, ó. No jogo contra o Internacional, no dia 25 de maio, o Sport é afundado na lanterna e bateu 22 mil torcedores, pô, contra o Internacional. Contra o Cruzeiro, deu um bom público também. Foi até promoção do Dia das Mães e tal. Então, assim, diante do que dava pra fazer, a torcida tá chegando, pô. E olha que foi um final de semana bem chuvoso esse aqui, tá? De Sport Internacional. A torcida tá indo. Aí é o que Daniel Paulista falou. O time, o treinador, a diretoria, todo mundo dentro do Sport tem que trazer o torcedor ainda mais pra Ilha do Retiro. Tem que ser um incentivo. Tipo, qual é a vontade que eu tenho de ir pra ilha com meu time sendo chacota e não sendo competitivo nos jogos? Ah, veja só, você é torcedor Nutella. Não, cara, não tem ânimo, velho. Tu acha que eu vou ter vontade de ir pra ilha pra ver meu time apanhar e ser humilhado, é? Pelo amor de Deus, gente. Ah, mas tem que ir, tem que... Tá, fiquem à vontade. Eu não tenho necessariamente esse perfil. Tem vários perfis de torcedores. Eu não quero ir pra ilha sabendo que meu time vai apanhar. Quanto eu não lembrar, vocês acham que eu ia pra jogo? Pelo amor de Deus, com o Pepa, depois daquele jogo contra o Bragantino, vocês acham que eu ia? É claro que não, pô. Então, assim, o time, o treinador, todo mundo tem que chamar o torcedor pro estádio. E isso é construído com o tempo e com vitórias principalmente, né? Não tem pra onde. Atmosfera positiva e uma conexão de torcida e time, eu particularmente sei o quanto o esporte é forte quando existe essa conexão. Essa conexão com o time, essa conexão com a torcida, a mística da Ilha do Retiro, voltar a ser uma Ilha do Retiro pulsante, que vai ser determinante na busca pelas vitórias e numa trajetória de recuperação, jogar dentro de casa vai ser fundamental na busca pelo nosso objetivo. Então, são várias situações positivas, como eu disse, onde muitos enxergam o negativo, eu só estou enxergando o positivo. Só estou enxergando aquilo que a gente pode conseguir, aquilo que a gente vai conseguir, sempre com o pé no chão, sabendo da responsabilidade, sabendo do caminho longo que nós teremos pela frente, mas acreditando muito que a gente pode fazer diferente do que vinha acontecendo. Daniel, bom dia. Bem, bom dia. Daniel, na sua primeira resposta, você já falou sobre a necessidade de reforços para esse período que resta do Campeonato Brasileiro, e o Sport, nesse ano, teve o maior investimento de sua história. Eu queria que você falasse um pouquinho, eu sei que você chegou só ontem, mas você já está conversando, imagino, há algum tempo. Tem mais ou menos uma ideia de quantos reforços seria o número ideal? E se você pode falar sobre se o tipo de investimento vai ser similar em termos de número, de valor, com o que tivemos no início da temporada? Bom, não vou... eu acho que o que nós vamos precisar dentro desse período são ajustes. Ajustes de contratações que venham para acrescentar características a um grupo, que, no meu entendimento, precisa de algumas peças no sentido de dar mais opções ao treinador de mobilidade, movimentação da equipe em muitos momentos, em determinados jogos ser um jogo mais reativo, em outros momentos ter que ter um pouco mais a posse de bola, em determinados momentos ser um time que vai ter que ter mais marcação e menos criatividade. Então, é nesse entendimento de ver no elenco características que nós precisamos buscar no mercado. Não é um mercado fácil, tá? Porque a concorrência é muito grande. O futebol hoje, o clube está dando toda a disponibilidade de tentarmos encontrar essas peças. Com relação aos valores, é uma coisa que eu particularmente não interfiro, né? Nós vamos tentar buscar a característica. Se a questão do valor vai ser possível ou não, ou nós vamos ter que atacar em outras frentes, isso é uma coisa que pode acontecer, mas com certeza nós, dentro desse período que nós vamos ter de treinamento, de mapeamento do nosso próprio elenco também, de conhecimento dos próprios atletas, porque existe qualidade no elenco nosso, sabe? Existe potencial, jogadores que mostraram qualidade ou aqui ou em outros clubes, talvez não estão vivendo um momento, mas não só em função do próprio atleta individual. Talvez o coletivo hoje não está funcionando. E eu acredito que quando o coletivo não está funcionando, dificilmente o individual vai ser o melhor. Então, primeiramente, é aquilo que eu falo, nós temos alguns desafios nessa caminhada para recuperar, para que o individual desses atletas, o potencial desses atletas possam ser o seu máximo, né? Então, em cima disso que nós vamos trabalhar, tem muitos desafios, mas ajustes com certeza precisarão ser feitos durante esse caminho. Daniel, bom dia. Sucesso nessa nova passagem aqui. Gente, assim, sobre contratações, ele não vai falar, eu vou trazer fulaninho do Remo, eu vou trazer ciclaninho, sei lá, do Cuiabá. Ele não vai falar isso ainda, até porque ele chegou hoje, assim. Ele vai conhecer mais o grupo de jogadores nos treinamentos. Daqui a pouco ele vai falar sobre Matheus Alexandre e tal, eu já acompanhei toda a coletiva. Mas, assim,
tem algumas perguntas e respostas que não tem muito como fugir do pragmatismo mesmo, tá, gente? Não tem muito que ele reinventar a roda e esculhambar o elenco do Sport ou superestimar. Só se ele desse uma declaração muito fora do normal, positivamente ou negativamente. Mas não, tá sendo pragmático, não tem muito que enrolar aí não, velho. Aqui no esporte. Daniel, você em 2016, até como foi citado numa última pergunta, em recesso, você já falou com algum desses atletas quanto a sair clubes? E aqui não vai ser diferente, principalmente pelo tempo que a gente vai ter pela frente. Então, é uma página em branco, é um início de um trabalho que vai ser construído. Aquilo que eu falei, o que aconteceu para trás é uma página virada, eu não tenho como mudar, eu não tenho o que fazer. Agora, eu posso, sim, tentar construir um futuro diferente. Então, isso é para o Daniel, é para todos os jogadores, é para o clube, então é aquilo que nós vamos tentar desenvolver aqui dentro. Hoje, particularmente, vou começar a trabalhar a questão de algumas situações com relação individuais a alguns jogadores do próprio elenco, que eu acho que lideranças existem aqui em todos os outros clubes e são fundamentais no processo, principalmente com relação até à experiência de ter vivido isso ou aqui ou em outros lugares, situações parecidas, mas que nós só vamos conseguir reverter tudo isso com o trabalho, com o comprometimento de todos, né, com a determinação de todos, porque do jeito que o clube está hoje, eu tenho certeza que todos estão incomodados e todos vamos trabalhar muito para que possamos reverter essa situação. Com relação ao Remo, eu só tenho a agradecer ao Remo, entendeu? Porque foi um clube onde eu quis ir trabalhar, fui contratado pelo Sérgio Papelin, foi um cara espetacular no momento da minha chegada, que abraçou, juntamente com todos os da diretoria posteriormente, ao presidente Tonhão e a todos os seus colaboradores, que eu só tenho a agradecer ao Clube do Remo. Vivemos, apesar de ter sido muito curto, mas momentos fantásticos ali dentro, tanto de resultados como na própria relação. Mas, como eu disse, em momentos da nossa vida, principalmente profissional, nós temos que fazer escolhas e temos que tomar decisões. Então, em cima disso, o lado profissional pesou, é uma oportunidade de voltar à Série A, voltar a disputar entre os melhores e, paralelamente, ser o Sport. Um clube onde eu tenho uma identificação muito grande, um clube que eu tenho uma relação até afetiva, vamos dizer assim, de relação de amor, de carinho, né, com o clube, com a torcida. Então, eu entendi que era o momento de aproveitar essa oportunidade. Então, resolvi. É claro que muitos não entendem, né? Num primeiro momento levam para o lado pessoal, Vão falar que é mercenário, que não presta, que abandonou o barco. Normal, padrão. E sobre Sérgio Papelin, queria no Sport, viu? Bom diretor de futebol. Ele larga o aço na coisa. Ele é o Luxemburgo, entre aspas, 2.0 dos diretores de futebol brasileiro. É como se nós estivéssemos abandonando o barco, mas nós não podemos esquecer que isso é uma relação de trabalho, né? E onde nós vamos sempre estar buscando as melhores oportunidades. E eu enxerguei com certeza essa oportunidade, eu não poderia deixar passar e vou fazer de tudo para aproveitar da melhor maneira. Bom dia. Já tô meio que adiantando aqui as perguntas, tá, gente? Porque tem momentos que o áudio fica muito baixo, porque o áudio da TV Sport tá muito baixo, as perguntas não foram, sei lá, algumas microfonadas, e aí não deu pra... O áudio tá muito baixo da galera que tá perguntando. O áudio do Daniel Paulista tá bom, mas da galera que tá perguntando tá ruim. Mas vou adiantar aqui um pouquinho, tá? Primeiro eu quero fazer com que a equipe, aquilo que eu falei, a equipe tenha o DNA do esporte, que é uma equipe guerreira, uma equipe que vai ser competitiva, que vai brigar por todas as bolas. Isso não pode ser negociável. Então é uma coisa que nós vamos ter que estimular muito dentro dos treinamentos, para que os atletas possam, quando tiverem oportunidade dentro dos jogos, executar. E isso vai ser importantíssimo. Mas isso é uma relação de muito mais postura, né, de dia a dia. Agora, outro desafio que nós teremos pela frente é equilibrar os setores da equipe. E aí você trouxe números que são números importantes, que mostram que há um desequilíbrio. Uma equipe não pode, em 11 jogos, tomar 18 gols e fazer só 5. Então há um desequilíbrio entre os setores do campo, onde nós vamos ter que encontrar maneiras de equilibrar essa equipe defensivamente e, ao mesmo tempo, continuar sendo uma equipe muito perigosa ofensivamente. Então, são números que nós vamos ter que trabalhar para melhorá-los, para que, se nós quisermos ter chance de brigar pelo objetivo, nós temos que um longo caminho pela frente, mas o equilíbrio dessa equipe vai ser um dos pontos importantes e que nós vamos ter que tentar encontrar para encontrar o caminho das vitórias. Bom dia, Daniel. Bom, gente, eu vou passar aqui agora para um trechinho que ele fala sobre Matheus Alexandre, tá? Lá no minuto 45 e 30, por volta disso. Deixa eu só adiantar aqui um pouquinho. Eu trago isso porque o Sport fez alguns investimentos milionários para essa temporada, né? O Rivera, o Carlos Alberto, o Atêncio,
E como eles não estão rendendo o que se espera, muitos já não colocam que eles podem ajudar no restante da temporada. Se a gente for até olhar os últimos jogos do Sport, eles pouco atuaram. Queria entender um pouco, você falou essa questão do perfil de ajustes de elenco, né? Como é que você entende que pode resgatar esses atletas que naturalmente têm uma pressão maior, né, por terem custado altas cifras que o Sport não é um clube acostumado a fazer, para o restante da temporada? E se me permite uma emenda nessa questão, se o Matheus Alexandre, que ele estava fora dos planos do Sport, se ele pode retomar contigo, já que ele ainda não tem destino até o momento. Obrigado. Aquilo que eu falei, eu acho que nesse momento é uma página em branco para todos os atletas. Todos, independente se houve investimento, se não houve investimento, mas se for um ativo do clube, está com um contrato com o clube, todos vão ser respeitados, todos vão ser trabalhados da mesma forma e dentro dos treinamentos vão ganhar a sua condição de jogo ou não. Então, você citou alguns nomes, talvez, há sempre uma expectativa por causa do investimento, né, em alguns atletas, mas eu, como treinador, vou trabalhar todos da mesma forma, de uma maneira igualitária para todos. O Matheus Alexandre faz parte do clube, é um ativo do clube, vai estar trabalhando como qualquer outro atleta na busca do seu espaço, como todos os outros, e será avaliado, né, diariamente, será estimulado, será trabalhado para que possa evoluir. Aquilo que eu disse, nós temos grandes jogadores dentro do nosso elenco, jogadores que têm serviços prestados ao próprio clube ou a outros clubes das suas carreiras, e nós não podemos simplesmente chegar e ir descartando, o fulano jogou bem, serve, jogou mal, não serve. Não, o futebol não é assim. Acho que o futebol é um futebol de resiliência, de insistência em muitos momentos, de análise de outros, de características de atletas. Então, é uma página em branco para todos. Então, todos vão ser trabalhados a partir da próxima sexta-feira para que possamos ter um grupo cada vez mais forte na busca pelos resultados. Tudo bem? Sobre o Matheus Alexandre, gente, vocês acreditam que ele vai ter alguma evolução? Eu acho pouco provável, só que eu entendo o discurso do Daniel Paulista de chegar e vamos página em branco para todo mundo, vamos treinar, nos treinamentos a gente vai ver se o Matheus Alexandre vai agregar ou não, mesmo o Sport já soltando uma nota oficial, que ele não ia mais permanecer no clube, que não fazia mais parte dos planos. Cara, tem 2 jogos fora de casa, um contra o Juventude e depois o outro contra o Atlético Mineiro, para depois o Sport voltar a jogar contra o Botafogo na Ilha do Retiro. Beleza, tem a Copa do Nordeste contra o Ceará ainda nesse meio tempo aí, tá? E provavelmente vai ser do finalzinho de junho para o início de julho. Sei lá, faltando 10 dias para começar a Série A ou 5 dias. Deve ter um jogo de Copa do Nordeste ali entre Ceará e Sport na Ilha do Retiro. Então, vamos ver como é que vai ser o ajuste disso aí, né? Eu acho que no final das contas, internamente, vai ter uma discussão, um debate, uma coisa ou outra, até nos próprios treinamentos talvez, e até a própria vontade do jogador, do empresário, para emprestar o jogador mesmo, para algum outro clube. De Série A, ou de Série B, ou sei lá da onde. Mas eu não acredito que Matheus Alexandre vai, sei lá, no primeiro jogo contra o Ceará, Matheus Alexandre vai estar lá no banco de reservas e ser acionado. Aí, pelo amor de Deus, né? Não é possível. Eu já larguei, tá? Eu já larguei de mão de Matheus Alexandre há um tempo já. Não dá mais, né? Pelo amor de Deus, gente. É ridículo como jogador de futebol. É claro que não vai agregar mais em nada. Mas eu entendo, Daniel Paulista chegou ontem. Nunca vi, eu acho, Matheus Alexandre jogar na vida. E no Sport também não, porque ele tava trabalhando no Remo, Série B e tal. Então dá para se dar esse discurso pra imprensa e pra todo mundo, que é página em branco para todos os jogadores. Mas eu acredito que mesmo assim não vai ter volta não. Ele deve ser emprestado nesse meio de temporada agora em julho. Para finalizar, ele falou um pouco sobre a questão de esquema tático também. Que ele meio que foi comparado ali. Pô, Daniel, você vai usar também 3 zagueiros aqui no Sport, como estava sendo utilizado contra o Oliveira ou não? Bom dia, Daniel. Bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez de volta. Uma coisa que é curiosa é que o Sport estava jogando recentemente com 3 zagueiros, com o Antônio Oliveira. E 3 zagueiros é um sistema que geralmente muita gente questiona, porque é considera defensivo, e você usou tanto lá no CRB, como usou recentemente no Remo, principalmente nesses jogos fora de casa. O que é que você pretende para o Sport? Tentar deixar, como você mesmo disse, esse DNA ofensivo, no caso, ou seja, um 4-3-3, que o torcedor tanto se habituou a ver na temporada passada, ou tentar identificar algum padrão que se encaixe melhor com o elenco, logicamente considerando que ainda tem contratações a fazer? Inicialmente, se eu tiver todas as características que eu entendo ser necessárias num clube, eu vou partir da linha de 4. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Ali no Remo, nas últimas partidas, foi muito mais uma questão de necessidade, por algumas lesões que aconteceram e não ter jogadores ali com a mesma característica para suprir as ausências que existiam. Então, nós fomos para uma linha de 5 com os 3 zagueiros, mas, assim, num primeiro momento, numa análise preliminar, devemos retornar ao tradicional na linha de 4 e a partir dessa linha de 4 começarmos a colocar novos conteúdos de variações, principalmente variações ofensivas, da maneira de atacar, né, da maneira de se comportar na parte ofensiva, porque defensivamente
acaba sendo mais tradicional, né? 2 linhas de 4, ou um meia e um atacante na frente, ou então 3 homens no meio campo, deixando só um atacante na frente. Defensivamente eu vejo que é mais tranquilo de se ajustar. Agora, ofensivamente, são variações que nós vamos ter que construir para alterar, dependendo da necessidade dentro dos jogos. Então, assim, nós vamos partir desse modelo, mas claro, são ajustes e o dia a dia também vai pesar muito nessas tomadas de decisões que nós vamos ter pela frente. Bom, perfeito. Eu penso dessa forma também, principalmente pelo que a gente tem de elenco. Eu não acho que 3 zagueiros é o modelo ideal de jogo para o Sport nesse momento da temporada. Com outros zagueiros, com novos laterais, sei lá, pode ser que encaixe melhor. Nesse momento, com o que a gente tem, não acho que 3 zagueiros é a melhor solução alternativa para o Sport jogar nessa Série A, não, tá? E ainda mais contra os adversários que a gente fritou. Mirassol, Inter em casa, pelo amor de Deus, Ceará, jogar com 3 zagueiros é uma vergonha, rapaz. Ainda mais com as peças que ele utilizou, né? Antônio Carlos, Lucas Cunha e Chico. Enfim, paciência. Bom, é mais ou menos o compilador geral do que teve na coletiva de Daniel Paulista, tá, gente? Não tem mais nada muito de extraordinário do que extrair em relação a isso. Tamo junto. Deixa o like, se inscreva no canal e ativem o sininho de notificações também. Valeu, gente. Abraço.